Aleluia. Hoje é um dia de nós exaltarmos ao Deus vivo. Eu
cremos. Nós queremos o teu poder. Nós Se queremos manifesta. o teu poder. Senhor, tira, Senhor, libera, mostra a tua glória aos teus servos, Senhor. E o teu poder libera. Ao poder do nome de Jesus, como os Espíritos caem, Senhor, e foi dado ao posto, Senhor, e caiu na soldado. Oh, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, desfaça-lhe o mal, Pai. Oh, Senhor. Vergonha do teu nome, Jesus. Poder no nome de 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 Jesus, ao poder no nome de Jesus, ao poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Toda oposição, em nome de Jesus. Oh, Senhor, alabaça, gaia, raça, gaia. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebra as cadeias, 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 Queremos o poder da salvação. quebra as cadeias, quebra as cadeias, Seja liberado em nome de Jesus. quebra as cadeias, Oh, quebra as cadeias, quebra quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, de honra. cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Glória a Deus! Aleluia! E aqui, em 2 Crônicas 29, quem tiver aí com a sua espada afiada, como 2 Crônicas 29. Temos lugares aqui, temos lugares espalhados para quem quiser sentar. Diz assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, diga assim, no primeiro ano do reinado, fala Ezequias, era um rei, homem importante, tinha alcançado mais alto grau que um cargo podia lhe oferecer. No primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes, os levitas, e ajuntando-se
na Praça Oriental. Hoje nós estamos na praça. Glória a Deus, nós estamos na praça. Olha, eu nem tinha. Meus irmãos, quem está na praça dá um glória a Deus. Disse-lhe. Diabo é um trouxa. Disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia, que os nossos pais se houveram traiçoeiramente, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deixaram-no e, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Feche os teus olhos por algum instante. Começa a meditar nessa passagem dizendo: Senhor, eu não quero ser igual aos pais. Eu não quero ser igual aos pais, eu não quero ser traiçoeiro, eu não quero me desviar. Eu não quero, Senhor, dar as costas para Ti, eu não quero ser iguais a eles. Eu não quero, Pai. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia deles, mas nós não aceitamos ser iguais a eles. Nós não aceitamos, ó Deus, saber de tantas maravilhas Tuas e poder Te dar as costas. Nós não aceitamos, nós não queremos ser iguais a eles, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar essa palavra para vocês aqui. Que a diferença de nós entendermos as coisas do Senhor. Aqui eu vejo um homem que diz que era da linhagem de Davi. Ele assume o reinado e ele se depara com uma ruína espiritual de um povo. Ele se depara com a traição. Ele se depara com toda a sorte das pessoas, da ingratidão das pessoas. Mas ele é um rei. E ele logo mostra o seu posicionamento pessoal. A Bíblia não diz, e a Bíblia diz exatamente ao contrário do que eu vou dizer agora. A Bíblia nos diz que ele começou a reinar com 25 anos. E ele reinou durante 29 anos. Mas ele não deixou o Senhor para segundo plano. Ele não deixou o Senhor seu Deus para depois. Porque a Bíblia nos trata de dizer aqui assim: pois ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele foi logo estabelecendo, assim como nós fizemos no culto da virada, ele foi logo estabelecendo o seu posicionamento. Se você hoje alcançar os lugares mais altos da terra, aonde estará Deus na tua vida? Se você é colocado como rei, você vê uma situação espiritual degradante. Você vê os pais que estavam agindo traiçoeiramente, dando as costas ao Senhor. E ele é colocado num alto patamar e ele diz o quê? Eu não vou começar a reinar sem antes restaurar as portas da casa do Senhor. Eu não vou começar a fazer aquilo que o meu cargo me dá direito de governar, mandar e desmandar. Eu vou começar estabelecendo as coisas de Deus. Eu quero te ensinar algo nessa noite. Se você quiser alcançar os lugares altos com Deus, você vai ter que colocar Ele em primeiro lugar. Tem alguém disposto a colocar o Senhor em primeiro lugar aqui? Glória a Deus. Talvez a tua vida seja longa, mas você sabe o que essa palavra me ensina? Para as pessoas que são consagradas e determinadas, que elas não vão perder tempo. Eu não vou deixar para honrar a Deus, quando eu tiver isso ou aquilo. Não, Deus é a minha prioridade. Deus tem que ser a minha prioridade. Deus tem que ser aquele que eu coloco à frente de todas as coisas. Porque Ele já tinha alcançado o maior patamar humano. Mas sempre faltará para nós alcançar um patamar espiritual. Sempre haverá para nós a nossa escolha. E aqui a primeira coisa que Ele faz, Ele reúne os levitas e os sacerdotes. Ele reúne os levitas e sacerdotes e começa a dar uma instrução na praça. Diga assim:
Na praça. Fala para o irmão que está do teu lado, nós hoje estamos na praça. Fala, profeticamente nós somos o sacerdócio real do Senhor. Aonde nós estamos? Na praça. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. E eu quero falar algo. A primeira coisa que ele reúne, ele fala o quê? Quando ele começa a reinar, ele diz assim, o primeiro ato dele é abrir as portas da casa do Senhor. Eu quero falar isso para vocês. Nós estamos abertos para sermos reparados por Deus. Porque a Bíblia diz assim, ele abre as portas e repara. Sabe o que eu estou querendo te falar hoje? Não adianta você estar na casa do Senhor. Não adianta você ter se aberto para a salvação, mas não ter se aberto para a restauração. Não ter se aberto para ser restaurado. Não ter se aberto para viver as coisas que Deus tem para a tua vida. Porque muitas vezes nós entramos pela porta, porque Jesus, a Bíblia diz em João 10, que ele é o quê? No versículo B de João 10, diz que eu sou a... Fala bem alto, eu sou a porta. Fala porta. Mas uma porta, você pode até passar. Ela pode até estar aberta e ela está Jesus para a salvação. Mas quantos querem ser tratados? Reparado é ser tratado. Reparado é se abrir para ser transformado. Reparado é para querer viver um novo tempo de Deus. Isso é uma pessoa reparada. Isso é uma pessoa disposta a viver a presença de Deus. E ele começa e fala assim, olha, porque a Bíblia diz bem claro, pois ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu sinto aqui o que exatamente Ezequias sentia com as portas fechadas do Senhor: indignação. Será que nós ainda nos indignamos quando não vemos uma pessoa salva? Será que nós estamos consagrados a esse nível de falar, eu não me conformo com os perdidos, eu não me conformo com aqueles que estão na igreja, mas ainda não se abriram para serem restaurados, para serem tratados, para serem verdadeiramente cheios da minha graça? Porque senão nós só seremos apenas o quê? Pessoas que ocupam lugares. A casa estava aberta, mas não bastava mais só a casa estar aberta. Começaria o segundo passo. Ela estava aberta e destruída e precisava de reparos. Será que tem alguém aqui, assim como eu, que precisa de reparos? Amém. Tem alguém, será que alguém aqui já está tão santo que até o Espírito Santo está falando, uau! Cuidado, se estiver nesse nível, o próximo passo você vai para o céu. Mas quantos estão abertos para serem tratados? Ou eu estou vendo, ele via tudo desolado, mas não adiantaria apenas abrir as portas e as pessoas adentrarem e continuarem com os mesmos costumes, e continuarem com as mesmas escolhas, e continuarem com as mesmas posições. Não adianta isso. Nós abrirmos as portas do nosso coração para Deus entrar, mas agora chegou a hora dele nos tratar. Chegou a hora dele ser o Deus da nossa vida. Chegou a hora dele falar, ei, agora não é assim. E aqui diz mais, fez vir os sacerdotes e os levitas ajuntando-se aonde? Na praça. E não sei, hoje Deus quis que nós estejamos aonde? Na praça. Está na Bíblia aqui. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Primeira coisa que nós aprendemos para pessoas consagradas e determinadas. Você pode ser levita, você pode ser sacerdote, mas você tem que se santificar. Santificar, ser santo, é ser separado.
E eu entendo por que Ezequias, no verso, você assim, tem que reparar. Porque nós temos que reparar a nossa conduta. Nós temos que nos santificar. Por isso que ele chamou, não adianta abrir as portas, você voltar para a igreja e continuar com as mesmas atitudes. Você tem que santificar. E santo significa separado. Santo não significa perfeito. Santo não significa que você não vai pecar. Mas santo significa que você prefere a Deus do que as coisas do mundo. Amém. Santo significa que você está disposto a mudar as suas atitudes para agradar a Deus. Santo significa que você tem que parar de cochear entre dois pensamentos. Começar a falar, eu me determino por Deus. Eu me consagro por Deus. E essa tem que ser a nossa escolha. E aqui Ezequias ele vai nos ensinando. Santificai a casa do Senhor. Sabe por quê? Aqui existem dois níveis de santificação. A nossa e a da casa do Senhor. Mas a pergunta é uma coisa. E aqui ele diz, tira a imundícia do santo lugar. Será que quando nós falamos da vida dos irmãos e os julgamos, nós estamos santificando a casa do Senhor? Será que quando nós abandonamos o temor de Deus dentro da casa do Senhor, será que nós santificamos a casa dele? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Todos sabem que isso não santifica a casa do Senhor? Sim ou não? Sim. Não? Sim. Então por que não fazemos diferente? Sabe por quê? Porque as portas estão abertas, mas nós não queremos ser tratados. Porque nós falamos que somos de Deus e agimos como se fôssemos de nós mesmos. Falamos que estamos verdadeiramente na casa física de Deus e ela precisa ser santa. Nós estamos em 40 dias de oração. Deve ter pessoas que nem da sua casa orou. Porque as coisas de Deus não se importam mais. Porque nós queremos aquilo que as pessoas, nós exigimos das pessoas aquilo que nós mesmos não somos. Ao invés de exigir de nós aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quem quer ser aquilo que Deus quer que você seja? Amém. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Leia a Bíblia. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Não há fórmula mágica. É o teu relacionamento. E diz mais aqui. E tirai do santo lugar a imundícia. O Espírito Santo habita em que templo? Ele diz, a palavra dele. Quem é o templo do Espírito Santo? Dá glória a Deus aqui. Glória a Deus. Tirar a imundícia. Tem que tirar a imundícia. Tem que mudar a história. Ezequias, eles nos ensinam aqui que um homem que pode estar no maior alto nível, e falar, Deus para mim não é em segundo plano. Não importa o que eu almejei e o que eu alcancei na minha vida. O que importa é que eu não me conformo com a corrupção. O que importa é que eu não quero ser mais um no meio da multidão. O primeiro ato público do reinado de Ezequias não foi um churrasco, não foi igual os políticos brasileiros que pegam o avião da FAB e vai implantar cabelo na careca feia. Esse é o Renan Calheiros, ele é presidente do Senado. Não é esses pilantra que a gente vê por aí. Mas o primeiro ato dele é o ato do inconformismo. Sabe o que eu quero te ensinar nessa noite? Se você não for inconformado com este mundo e com a situação das coisas, você não conseguirá reparar nada. E o seu inconformismo, aqui Ezequias, ele não demonstra inconformismo contra as pessoas. Ele demonstra o seu inconformismo contra a situação. Você quer ser uma pessoa irada?
seja contra o diabo, seja contra o pecado, seja contra aquilo que impede a vontade de Deus. Agora não adianta você ser irado contra as pessoas você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Contra as pessoas você tem que colocar o teu joelho no chão e clamar para que elas sejam livres. Contra as pessoas, as tuas atitudes são de reparadoras. E aí, o que mais eu fico olhando para esse livro de Ezequias e vejo como uma pessoa no poder não se corrompe. Ezequias é um exemplo desse. Porque ele poderia dizer assim: agora que eu mando em tudo, eu que vou fazer do meu jeito. Chama os levitas e os sacerdotes, porque é eles que Deus escolheu. Chama os levitas e sacerdotes, eles vão se santificar. Porque santificar naquela época não quer dizer apenas que a pessoa estava em pecado. Eu tenho certeza que no santo lugar que ele falou, a imundícia, no santo lugar físico, porque nós sabemos que existe o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Ali, as pessoas deviam ter colocado os ídolos pagãos, colocado toda a sorte de contaminação. E Deus não age num espaço físico contaminado. Que a Bíblia tratou de dizer em Isaías 42:8, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Você não vai poder servir a dois senhores. E Ezequias, ele reconhece a autoridade levítica, ele reconhece a autoridade sacerdotal e ele começa: epa, eu não quero mais que essa bagunça esteja no reino. Sabe quem era? De quem ele estava falando? Os pais agiram traiçoeiramente. Sabe do pai de quem ele estava falando? Do pai biológico dele. Era o rei Acás. Ele estava dizendo do seu próprio pai, que por causa dos seus próprios interesses corrompeu as coisas do templo do Senhor, corromperam a verdade. Mas Ezequias, as coisas para eles eram inegociáveis. E a minha pergunta para você esta noite: hoje nós estamos consagrando o mês de julho. O mês de julho para você. Escreva bem o que eu vou te falar hoje. E se você tiver agenda em algum lugar, anote. Virá proposta para a tua vida e você vai ter que dizer não. Porque vai ferir a santidade de Deus. Porque Deus, para Ezequias, Deus e a casa dele era inegociáveis os seus valores. Era inegociáveis, mas muitas vezes nós, dependendo da situação que nos agrada, nós negociamos. Nós negociamos a nossa salvação. Nós negociamos a nossa comunhão com Deus. Nós negociamos toda sorte de coisas para dizer que nós tivemos um ganho. Mas em nome do Senhor Jesus, está quebrado, nós não negociaremos. Não importa quem agiu traiçoeiramente, nós não agiremos em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Preste atenção nesta ministração, porque ela tem um cunho espiritual profundo. Ezequias, ele abre, inaugura um novo tempo para a vida do povo de Deus. Preste bem atenção nisso, porque Ezequias estava inaugurando um novo tempo. Ezequias estava inaugurando uma nova estação de prosperidade e honra. Depois você leia 2 Crônicas 30, 31 e 32. Esta é a passagem onde o povo trazia os montões. Por causa da atitude de um rei, o povo ficou próspero. Por causa de um rei que temia ao Senhor. E a Bíblia tratou de registrar. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem aqui quer fazer o que é reto aos olhos do Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Abra a porta do teu coração para ser tratado. Abra a porta da tua alma, do teu espírito, para receber aquilo que Deus quer nos reparar. Não é fácil isso, mas Ezequias, ele entendia dos princípios espirituais. Ele entendia porque ele era da linhagem de Davi. E ele não admitia que a casa do Senhor estivesse imunda.
Mas você sabe quem é que está ali na casa do Senhor? Nós. Somos nós. São as nossas concessões. São os nossos próprios interesses. São aquilo que nós abrimos mão para poder ter algo que nunca teremos. Porque o status humano jamais levará um homem à salvação. Mas agradar a Deus sempre levará os homens aos altos patamares. E a tua e a minha escolha é hoje. A minha e a tua escolha é hoje. Ou eu quero servir a Deus segundo os ensinamentos de Ezequias, ou eu vou ter apenas uma porta aberta. Amanhã nós vamos chegar lá, tem luz. As portas vão estar abertas. Mas precisa ver se nós estaremos reparados. Vai precisar saber se eu e você estaremos abertos para ser tratados, consagrados. Reparar significa o quê? Por que a Bíblia diz a palavra assim? Reparar. Porque tudo precisa voltar ao seu lugar. Qual é o lugar que a oração tem na tua vida? Qual é o lugar que a Bíblia tem, que a tua determinação tem? Esses dias eu vi uma história e eu estou a fim de passar aí. Eu nem sei se eu vou contar. O pastor pegou a Globeleza, aquele intervalo da Globeleza, e pôs na igreja. Todo mundo olhou feio para o pastor. Que indecência é essa? Essa mulher pelada, cheia de cor, dançando aqui. Aí o pastor fez a seguinte pergunta, porque é um homem sábio. Vocês ficaram escandalizados porque aqui na igreja passou a Globeleza sambando, bundando para lá e para cá. Pastor, por que você fez isso? Ela chegou, fiquei. Por que você não se escandaliza quando ela passa na tua casa? Quando ninguém... Porque na igreja eu preciso. Eu sou santo. E lá na minha caravana entra tudo que é sorte de vagabundar, porque aqui Deus não está. Se te escandaliza na igreja, meu irmão, tem que escandalizar onde você for. Se te escandaliza na igreja, tem que se escandalizar no meio da rua. Não, mas no meio da rua eu estou com meus amigos, eles vão falar que eu sou careta. É porque nós somos negociantes. Nós não somos servos, nós somos negociantes. Se ela não pode entrar na porta da igreja, a tua casa é a extensão da igreja, não pode entrar lá também. Se a novela que promove um monte de sujeira não pode passar na igreja, também você não pode passar na tua casa. Mas eu não quero ser reparado. Então tá bom. Então continua assistindo todas essas drogas e também colha do fruto das tuas ações, porque você nunca vai servir para ser um consagrado e determinado. Se ela não é bem-vinda na igreja, por que ela é bem-vinda na televisão da tua casa? Por que a novela que destrói famílias é boa dentro do teu lar? Tem irmão que na hora da novela, se alguém mudar o canal, sai morte. Você sabe que a televisão é uma porta para os principados do ar entrar. Para as potestades do ar entrar. Então você convida os demônios. Depois você fala, não sei porque minha casa está destruída, você não sabe. Além de fazer as coisas erradas, ainda está dormindo em novela esplêndida. Irmão, abrir as portas não quer dizer nada se nós não queremos ser preparados. Abrir as portas, estar na igreja não vai mudar a tua vida. Mas o desejo que você tem de ser transformado é que muda a tua história. O desejo de você falar, eu sei que esse meu jeito não agrada a Deus. Eu sei que essa minha atitude Deus não concorda, então eu não quero ser traiçoeiro. Eu não quero dar as costas para Deus. Eu preciso parar. E a melhor coisa que eu reflito é a minha imagem no espelho. Para saber, hoje eu agradei a Deus, hoje eu desagradei a Deus. Isso é uma pessoa que quer ser tratada. Não adianta você mostrar para as pessoas algo que você não é.
Porque Deus sabe exatamente como você é e como eu sou. E Ezequias, ele sabia, eu não quero ser um rei que seja grande na terra, sem engrandecer primeiro meu Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, que em julho de 2014, o Senhor vai te engrandecer na terra, porque você vai engrandecer o nome dele. Porque você vai ser aquele que não vai negociar os teus valores, não vai negociar os valores de Deus, e não vai se corromper porque te fizeram uma oferta. Não, você vem aqui, você vai ocupar esse cargo, mas aí você vai dar bola para esse, para aquele do governo, para poder... Não, eu não negocio. Deus vai me honrar sem eu me sujar. Deus vai me honrar, porque aqui o que Ezequias estava falando é limpa-se. Ele não estava dizendo suja a casa do Senhor, ele estava dizendo limpa-se. Limpe-se. Porque se você estiver sujo, o Senhor não trabalha na sujeira. Você pode chegar sujo, mas você tem que querer ser reparado por uma limpeza. Essa é a nossa escolha. Eu quero que nós vamos adorar ao Senhor. Quem entendeu essa ministração, fala glória a Deus. Glória a Deus. Quem concorda com a ministração, fala glória a Deus. Glória a Deus. Então se abra para ser reparado. Não adianta você mostrar para mim algo que você não é. Porque Deus sabe exatamente como você é. E eu, como não posso fazer nada para você, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Porque eu não tenho nada para te oferecer. Absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer por você é ensinar o caminho. Mas eu jamais poderei andar o teu caminho. Eu posso abrir amanhã, chegar e abrir as portas da igreja para você. E se você passar lá, dizendo que você já é autossuficiente, irmão, não precisa nem vir, irmão. Porque você já é um ídolo. Todos os ídolos são mudos, surdos, porque o Salmo 115 descreve como são os ídolos. Por que você prega, bispo, e as pessoas não entendem? Porque elas são ídolos. Elas têm a fórmula para a vida delas, mas elas não se esquecem. Muito obrigado. Mas quem pensa assim se esquece que ídolos não amam, ídolos não ouvem, ídolos não falam, ídolos não sentem. E Ezequias sabia exatamente isso. A casa do Senhor estava fechada porque ele se corrompeu. Como está a nossa vida hoje? Quanto você quer ser transformado para Deus agir na tua vida? Quantas coisas precisam mudar? Feche os teus olhos e comece a pensar com você. Chegou o tempo de nós sermos diferentes. Jesus tem pressa. Chegou o tempo de nós começarmos a agradar a Deus, a abrir as portas e falar: eu me abro para ser reparado. Eu me abro para viver um novo tempo de Deus. Eu fico feliz quando eu leio lá, estamos na praça. O Senhor não reuniu os levitas, não reuniu os sacerdotes. Ezequias não os reuniu para ver a imundícia, mas os reuniu na praça e falaram: sabe o que? Agora vocês vão ter trabalho. Vocês vão ter trabalho porque nós precisamos fazer as coisas para a casa do Senhor. Você vai precisar trabalhar. Você vai precisar se empenhar. Você vai ter que sair do teu lugar de conforto e vai ter que se santificar. Porque é fácil levar uma vida aonde eu faço o que eu quero, mas eu sou um miserável. É fácil quando eu me apareço para os outros que nem os outros reis. Se aparecia para todo mundo: não, eu sou o rei. Mas eram tidos diante de Deus como reprovado. E nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar aquilo, abrir a porta da nossa alma, abrir a porta do nosso coração e falar: Deus, me trata. Abrir a porta da minha mente e falar: Senhor, eu não quero a minha mente, eu quero a tua mente. Isso não é uma missão fácil. Isso não é para qualquer um. Porque você vai entrar pela igreja, mas as tuas atitudes vão
a cada dia vão mostrar se você está aberto para ser reparado. Ezequias foi diferente. Ezequias, ele não priorizou o seu status. Que mais? Ezequias é um exemplo de um homem que era consagrado e determinado. Ele poderia dizer: eu vou, depois que eu fizer tudo aqui no meu reino, eu vou abrir a casa do Senhor. Depois que eu estabelecer tudo aqui no meu reino, depois que eu estabelecer os ministros, estabelecer os governantes, eu vou abrir a casa do Senhor. Se você quiser ser reparado, você vai precisar saber qual lugar Deus ocupa na tua vida. Você só vai ser reparado quando você souber qual o lugar que Deus ocupa na tua vida. Se Ele está em primeiro ou se Ele é apenas um amuleto que você diz que tem, mas não demonstra que tem. Pergunte para você mesmo aonde Deus está na tua vida. Pergunte quem é Deus para você. Qualquer coisa que estiver à frente de Deus, você precisa se abrir para ser reparado. Qualquer coisa. Não é por acaso que aqui nós estamos falando de um homem que estava no último estágio humano que alguém poderia ocupar. Mas ele não negociava. Deus está em primeiro lugar na minha vida e eu vou mostrar isso com a posição que eu ocupo. Eu sou o rei, eu mando aqui, na terra eu que mando. Então peraí, quem mandou fechar o tempo? Foi meu pai, ele foi traiçoeiro, então agora ele vai ser envergonhado e sou eu mesmo que vou envergonhar. Mas ele é teu pai, e naquela época o pai carnal era muito honrado e reverenciado. Mas Ezequias tratou de dizer: os pais agiram traiçoeiramente. E ele estava falando do seu próprio pai. O que isso importa? Eu quero saber o que importa para você. Para Ezequias importava agradar a Deus. Para Ezequias importava estabelecer o reino de Deus. E para você? 2014 é um ano de sinais e prodígios, múltiplos milagres e maravilhas e liberação do dom do Espírito. Nós estamos nos preparando para sermos mais de Deus do que como nunca fomos. Alguém pode dizer um amém por isso? Amém. Você não quer ser violentamente de Deus? Eu quero. Se você não quer buscar a Deus com intensidade, reparar o poder da oração, reparar o poder do jejum, reparar o poder do sacerdócio, reparar o poder levítico, porque as primeiras duas coisas que ele fez foi restaurar o sacerdócio e restaurar o poder levítico. Se coloque de pé. Hoje é um dia de nós nos consagrarmos a sermos restaurados. As portas hoje, coloca assim, fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está muito baixo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Precisa ser reparado. Precisa ser reparado. Eu falo, Jesus. Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Venha tratar comigo. Venha tratar comigo. Fala com fé e verdade. Né? Se você não quiser viver a palavra, você não é obrigado. Você também depois não reivindique nada de Deus daquilo que você não plantou. Nossa vida é uma semeadura todos os dias. Ora nós matamos a nossa plantação. Nós temos que aprender a revigorar a nossa plantação. Hoje é um dia especial. Quando eu vi agora na passagem que o povo estaria na praça, isso não pode ser uma coincidência. Amém. Todos os pastores que estão aqui sabem que eu mandei a palavra às 10 horas da manhã. 10, 11, meio-dia, sei lá, mas meio-dia. Não tinha nem chuva, não tinha nada. Ninguém sabia que ali estava lá
Mas aquele que é dono dos céus, da terra e do mar sabe todas as coisas. Amém. Nós estamos hoje numa praça. Exatamente como aconteceu no tempo de Ezequias. Deus, Ele quer restaurar os ministérios levíticos e sacerdotes. Mas Ele quer reparar o seu povo. Ele quer reparar segundo as suas ordenanças, os seus mandamentos, segundo os seus valores. Só que isso depende que eu e você aceitemos. Que eu e você possamos reivindicar isso nas nossas vidas. Ezequias foi um reparador. Ezequias abriu, mas não foi ele que reparou. Os sacerdotes e levíticos. Só depois que eles se santificaram. Tem alguém disposto a se separar para ser mais de Deus esse ano em nome de Jesus? Glória a Deus! Eu estou desafiando você hoje. Ser mais de Deus significa orar mais, significa ler mais a Bíblia, significa jejuar mais, significa amar mais o próximo, significa amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nos faz mais de Deus. Significa falar, eu não preciso chegar no culto em cima da hora ou atrasado, eu posso chegar meia hora antes para orar, para santificar o tempo. Mas como o povo, né? Que hora que é o culto? Não, chegar 5 minutos antes está bom. Se você não tem como, não é para você que eu estou falando. Mas cadê as pessoas que podem chegar e falar, eu vou orar 15 minutos para que o culto seja abençoado? Porque eu quero que as pessoas sejam reparadas. Eu quero que as pessoas sejam transformadas. Eu quero que as pessoas sejam visitadas. Eu quero consagrar esse lugar. Se alguém entrou aqui com o espírito imundo e trouxe imundícia, que saia. Se trouxe aqui com o espírito do vício, saia. Se trouxe algum demônio, saia. Porque eu sou aquele que tira a imundícia do santo lugar. O santo lugar, à mesa, os pães da proposição. Também há o candelabro. São os 3 componentes do santo lugar. Mesa, pães da proposição e o candelabro. Sem passar por santo lugar, sem ele estiver limpo, nós nunca chegaremos no santo dos santos. Nunca chegaremos no santo dos santos. E esse é o problema da igreja. Ela não chega nem no santo lugar. E aí não tem experiências com Deus. Aí não vive coisas grandiosas com Deus no seu espírito. Porque é dia de nós estarmos abertos para sermos reparados. É um ano onde os sinais, prodígios, múltiplos milagres e liberação dos dons do Espírito acontecerá pela nossa busca, acontecerá pelo nosso quebrantamento. Eu vejo Ezequias se arrependendo não pelo que ele fez, mas pelo que os outros fizeram. Eu vejo ele sendo um homem sensível, falando, não, Deus não merece isso, eu vou restaurar cada coisa. Nós precisamos restaurar a nossa sensibilidade pelas coisas de Deus. Eu vejo Ezequias um homem comprometido com as coisas de Deus. Mas eu vejo que nós precisamos para voltar às boas práticas. Nós perdemos as melhores coisas. As nossas distrações, as coisas boas roubaram as melhores coisas. As melhores coisas é oração, sentir a presença de Deus, ter um tempo para Deus, e as coisas boas que são família é coisa boa, carro é coisa boa, trabalho é coisa boa, mas são exatamente essas que mataram as melhores coisas. E nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar e se quebrantar. Feche os teus olhos e vamos adorar o Senhor. Comece a falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Quero abrir a minha porta e te convidar, entra. Lembra uma coisa, o coração é uma porta que a fechadura está do lado de dentro.
Só você pode destravar ela. Só você pode destravar aquilo que está dentro. O Senhor não mete o pé na porta. Ele quer que você deseje ser reparado, que você deseje ser alcançado. Por inteiro.